Obrigada, eu peço permissão para não abrir a câmera. Tudo bem? Eu queria perguntar, ouvir, aliás, um pouco da professora sobre, eu pus por escrito, eu vou mais ou menos ler a pergunta, tipo assim, dada toda a maneira como, por exemplo, a CAPES funciona e financia a pesquisa no Brasil, como pensar a possibilidade de uma transdisciplinariedade entre os campos do saber, que por vezes buscam antes se autonomizarem do que se tornarem transdisciplinar, né? Como que a gente pode pensar essa relação entre entre um órgão financiador e avaliador, inclusive, da boa pesquisa, e os campos do saber, os diferentes campos do saber, como eles se movem, né? Como eles conseguem, enfim, pensar a transdisciplinariedade diante da realidade que é a maneira como, por exemplo, os programas de pós-graduação no Brasil públicos são avaliados, financiados, legitimados, reconhecidos. Tá? Obrigada. Obrigada, Fabiane. Realmente é uma pergunta importante. Primeiro que a questão da pesquisa, a pesquisa no Brasil é problemática, né, em termos de financiamento. Isso é uma realidade, né? Então, assim, que você aponta aí, né? A gente tem a CAPES, CNPq, os grandes centros. Isso é uma questão de política, né? Política de pesquisas. E você deve estar acompanhando que nós estamos num momento no Brasil de grande ameaça desses centros de pesquisa, né? A ameaça é de desmantelamento desses centros de pesquisa, porque justamente é uma política atual, né, de desmantelamento. Para que pesquisa? Ciência não é algo relevante para a vida no Brasil, dentro de uma perspectiva de política, né? Então, eu diria assim, esse é um ponto extremamente de desamparo, né? Porque estamos aí no risco de um desmantelamento. Então, uma situação de perigo. Tá? Esse é um ponto. Outro que, justamente, a gente tem aí um modelo que ainda é um modelo disciplinar de pesquisa. Né? Eu diria assim que é um grande desafio nas pesquisas. No entanto, eu vejo assim que acompanhando, né, pensando aí no que eu acompanho também das pesquisas, existem campos, existem formas da gente também ir para o campo de batalha mesmo. É um desafio, porque a transdisciplinaridade está dentro de um outro paradigma, né? E ele rompe com o paradigma disciplinar cartesiano da ciência moderna, né? Então, eu acho que assim, é um desafio, acho que nós que estamos, né, no âmbito das universidades, cabe a nós também trabalhar nesse sentido. Né? Eu acho que esse seminário, por exemplo, é um espaço que é resultado de pesquisa. Né? Eu estar aqui hoje discutindo com vocês isso, é muita pesquisa que tem por trás. Né? Então, assim, ó, teve investimentos. Né? A gente precisa aí talvez se juntar, se unir, né, para poder fazer um movimento que tenha aí efeitos maiores, né? Eu tenho escutado direto, acompanhando algumas entrevistas de infectologistas, grandes pensadores, cientistas no Brasil, em que a ciência no Brasil, é muito difícil fazer ciência no Brasil, porque nós não temos tanto recurso, né? Não há um investimento do Estado para, né, a pesquisa. Né? E que eles dizem que, apesar de tudo, a gente, né, como eles dizem assim, somos heróis, né? Eles dizendo assim, o quanto se faz com pouco, né? Com pouco recurso,
se faz muita pesquisa. Nós agora, em plena pandemia, né, nós estamos aí sendo referências, né? Um grupo da USP que fez o mapeamento do DNA do vírus muito rapidamente. Quer dizer, nós temos aí vários cientistas brasileiros, infectologistas, trabalhando e desenvolvendo pesquisa de ponta. Nós temos aí também a Universidade de Pelotas, né, considerando aí uma das maiores pesquisas em relação à pandemia, que é a pesquisa com relação ao Covid, né? Então, eu acho assim, que nós temos iniciativas, a gente tem, como digo, nós temos massa encefálica, nós temos muitos pensadores, nós temos muitos cientistas que estão trabalhando, tá? Mas eu acho que a gente precisa mais ainda fazer um movimento a nível coletivo, né? de grupo mesmo, de comunidade, de ver o quanto a ciência é importante, né? Nesse momento a gente está vendo que é o que a gente tem, né? O que a gente tem é o avanço da ciência. Nós estamos aguardando a vacina. Veja bem, né? Ao lugar da ciência, nós estamos aguardando a vacina porque é só isso que vai nos proteger, né? E a vacina é efeito, é resultado de pesquisa, né? E o mundo todo, todos os cientistas às voltas com isso, né? Então, realmente é um desafio e precisamos cada vez mais nos inserir nesses programas de pesquisa para poder justamente levar essa outra forma de fazer pesquisa, né? Temos que aí nos adaptar, né? Pensando aí essa coisa da gente poder criar espaços para poder pesquisar, né? Mas acho que o movimento é um movimento também necessário do coletivo, né? Vocês devem estar acompanhando o que tem de pesquisador, cientista brasileiro fora do país, em universidades extremamente importantes, relevantes, pesquisando e trazendo as suas contribuições. Então, assim, ó, nós temos, né? A questão é poder dar condições, é isso mesmo que você traz, né? É dar condições para que a gente possa ficar aqui para desenvolver pesquisa aqui e para a gente, né, no sentido de fazer essa coisa de retorno, né, para o social dos avanços da pesquisa.